Olá, boa noite. Meu nome é Jéssica Silva Tinoco Gimenez. Sou graduanda em História pela Escola de História da Unirio. Minha pesquisa é intitulada O Patrimônio Documental no Vale do Paraíba, Análise de Inventários como Fontes de Memória Histórica, e é orientada pelo professor Dr. Ricardo Henrique Salles. Desde já agradeço a primorosa orientação do professor e a oportunidade de aprender com a pesquisa por meio da iniciação científica. O Vale do Paraíba é uma região conhecida também como Vale do Café, que abrange diversos municípios nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo como principal localidade do café no século XIX, no Brasil Império. Essa região é importante na configuração do Brasil produtor e exportador de café. As relações históricas e sociais são descritas nos inventários da região, que representam os registros senhoriais de suas fazendas e também são relativas aos escravizados, pois nos permite identificar aspectos de suas vivências no local e caracteriza como um documento importante na memória histórica da região. A utilização dos inventários foi predominantemente da região do Vale do Paraíba Fluminense, ou seja, na província do Rio de Janeiro. A primeira parte da pesquisa se deu no arquivo da região do Vale, como, por exemplo, o Arquivo Municipal de Piraí. O Arquivo Nacional também possui documentos sobre o período e o Arquivo Histórico do Itamaraty, que são lugares de memória, e traz a importância desse patrimônio documental, que são os inventários, como fontes de memória histórica. Esse levantamento da documentação nos arquivos, de forma presencial, foi feito em um período anterior à pandemia da Covid-19, e a realização da coleta de informações foi realizada a partir do que já havíamos coletado nos arquivos. Nesse sentido, se dá um dos principais objetivos da pesquisa, que é abordar a relevância dos documentos históricos como fontes primárias, que são os inventários, como meio de preservação da história da região, observando assim essas fontes que perpassam no tempo e no espaço, se configurando um patrimônio documental. A análise desses documentos, dessas fontes, possibilita a elaboração de hipóteses sobre o conhecimento social, econômico, de valores, de crenças e hábitos culturais no contexto do Vale do Café e do Brasil Imperial. Para uma análise metodológica das fontes históricas, que são esses documentos, os inventários, é importante a utilização da técnica da paleografia. Essa técnica é um estudo referente à leitura desses documentos, que são textos antigos, manuscritos, e assim é importante entender a grafia, as letras, que às vezes podem gerar uma certa dificuldade de compreensão, e a paleografia ajuda a compreender melhor a leitura desses manuscritos, para poder realizar assim uma transcrição desses documentos, uma interpretação e uma análise que são parte do processo metodológico da pesquisa. A partir dessa leitura técnica por meio da paleografia, foi feito um banco de dados, trazendo um levantamento sobre esses inventários que possuem os registros das fazendas na região, como quem era o inventariante, quem são os membros da família, os herdeiros, quais são os bens móveis e imóveis que possui a fazenda, quantos escravizados, quem eram esses escravizados, quais eram as suas origens, os valores, dentre outras informações encontradas nos inventários, sendo feito o banco de dados a partir dessas informações. Um exemplo foi a transcrição de parte do texto descrito no documento Juízo Municipal e de Órfãos do Piraí, 12 de julho de 1870, encontrado no Arquivo Municipal de Piraí, que diz: constando neste juízo que faleceu a mulher de Manuel Batista de Araújo, deixando filhos órfãos, em que o mesmo tenha requerido o inventário até o presente, ordens ao escrivão. Para além dos inventários, também foi feita a análise geográfica de mapas para a localização e classificação dessas fazendas em comarcas na região, tendo em vista saber quais eram os tipos de fazendas em relação aos tipos de proprietários do Vale do Café. A partir da análise bibliográfica e desse levantamento de dados, a pesquisa demonstra a importância do patrimônio documental
e um novo olhar para a história da região e do Brasil Império do século XIX. A configuração do banco de informações sobre os inventários demonstra a ressignificação das relações entre a classe senhorial escravista e a população escravizada, que possui grande protagonismo no Vale do Café. Obrigada.